sejam bem-vindos mais uma vez à nossa sala de casa. Meu nome é Leila. Eu sou o Douglas. Estamos aqui para te ajudar a se preparar para o seu casamento. Se você tá solteiro, mas já tá se preparando aí para achar a pessoa certa, dúvida, é a pessoa certa, não é? Tô sendo exigente demais, não tô? Ou então se você está namorando ou está noivo, mas está com inseguranças de como vai ser essa vida de casado, ou nos preparativos, né, da festa, preparativos na comunicação desse relacionamento, a gente está aqui para te ajudar através de conteúdos a partir da visão sistêmica familiar, que possam abordar temas do dia a dia, né, temas que são fundamentais para o casamento saudável. E o nosso episódio de hoje, que a gente separou para compartilhar com você, se chama Os 3 Princípios Básicos do Relacionamento. Quais são os 3 princípios básicos para o relacionamento a partir de um grande nome que é o Bert Hellinger, e Douglas vai falar um pouquinho sobre ele. Gente, eu me tornei um fã de Bert. Eu já tinha ouvido falar dele e recentemente comecei a devorar literalmente os livros dele. O Bert, ele se tornou uma pessoa muito especial, mas para mim o grande questão dele, que é o que eu quero falar aqui hoje, são esses 3 princípios básicos, que se chamam princípio da hierarquia ou da precedência, do pertencimento e o equilíbrio entre dar e receber. E eu vou falar melhor dele, mas antes eu queria começar contando um pouquinho da história do Bert e por que é importante contextualizar a história dele antes de entrar nesses princípios que ele ensinou, que para mim são muito valiosos. O Bert, ele cresceu no meio ali, na adolescência dele foi quando começou o nazismo na Alemanha. Então ele cresceu ali naquela Alemanha pós-guerra. O Bert morreu em 2019 com 93 anos de idade. Ou seja, alguém que viveu muito. E detalhe, ele trabalhou praticamente até o final da vida dele, formou vários institutos. Se não me engano, com 18, 19 anos ele virou padre. Então viveu essa experiência de ser padre. Foi padre na África do Sul, no meio do apartheid, então também teve essa experiência. Quando ele lutou na Segunda Guerra Mundial como soldado, foi preso na França pelo exército americano, ficou preso um tempo, fugiu, seja assim, quanta experiência na vida de um único homem. Fugiu, ficou escondido mais de um ano num mosteiro, um tempão, até a coisa ali se organizar e poder reaparecer. Então ele foi reitor de um colégio, de uma universidade católica também. Então é muita coisa na vida de um único ser humano. E cada experiência dele, ele traduziu isso nos livros de uma forma muito legal. Isso impactou principalmente na vida dele com a questão da construção do que foi chamado do conceito de constelação familiar, que basicamente ele mesmo denominou de uma ferramenta para a vida, porque durante muito tempo se tentou associar a constelação à questão da psicologia, e na medida que o tempo foi passando não deu muito certo, como é uma briga aí até hoje, mas basicamente então ele denominou de uma ferramenta para a vida, é uma ferramenta que é utilizada para ajudar as pessoas a viverem melhor. Tá, qual a importância do Bert, qual a importância da constelação, qual a importância dos ensinos do Bert para esses 3 princípios que a gente quer falar aqui hoje, que especiais são a hierarquia ou precedência, equilíbrio entre dar e receber e o pertencimento, essas 3 leis. Ele percebeu ao longo de muito, gente, assim, foram mais de 30 anos, agora eu não lembro bem exatamente quanto tempo, mas foi bastante tempo, trabalhando com muitos sistemas, com muitos trabalhos em grupos, e ele percebia que o principal problema desses grupos, das pessoas que traziam, e ali alguma questão, inclusive durante muitos anos, o foco do Bert foi utilizar a constelação para ajuda no tratamento de doenças graves. Então, assim, para vocês verem a que ponto viam pessoas do mundo inteiro, e ele também dava palestra no mundo inteiro, procurando ajuda com isso. Então, ele percebia que normalmente os problemas, inclusive as doenças, surgiam a partir da quebra de ordens no sistema. Então, por isso que esses princípios que a gente falou, ele também vai chamar de ordens do amor. Então, toda vez que essas ordens do amor eram quebradas,
ele via ali na constelação que aquilo gerava problemas, doenças, casos graves, traições, violência, uma série de coisas que só eram reorganizadas para a pessoa continuar vivendo, continuar uma vida e seguir bem nessa vida, a partir do momento que essas ordens elas eram rearticuladas, elas eram colocadas no seu devido lugar, tá? E aí dentro disso, por que é tão importante falar disso? Porque antes de partir exatamente para essa questão desses 3 princípios, estou me alongando um pouquinho mais para contextualizar bem. Ele vai falar de algumas coisas básicas, por exemplo, a ideia de sermos todos conectados, em termos de planeta, nação, povo, clã e a nossa família propriamente dita, né? Então ele vai trabalhar muito essa ideia, o Bert passou por muita formação no psicodrama, visão sistêmica, então ele bebeu muito disso, e é uma questão que também a gente ama, como vocês bem sabem, mas ele vai dizer que ele vai perceber a influência que cada esfera dessa tinha, a ponto dele criar em especial a questão de uma falar, né? Criar não, mas falar muito sobre a ideia de uma consciência do indivíduo e uma consciência do clã. Então cada um de nós pertencemos a algum clã. E embora essa ideia de clã não seja uma ideia muito ventilada aqui, pelo menos em termos de Niterói, Rio de Janeiro, Brasil, Ocidente, né? Pelo menos por onde eu andei, ele vai falar que todos nós temos uma consciência de clã que pesa muito forte, que é aquilo que um grupo ao qual nós pertencemos entende como certo e errado. E que por mais que às vezes a gente queira ir em uma direção, aquela consciência de clã pesa muito. E gente, eu estou falando tudo isso de uma forma muito rápida, muito solta, para chegar no ponto central, que é essas ordens do amor. E só para complementar, exatamente tudo que Douglas está explicando é a partir da visão sistêmica. Porque a visão sistêmica, como a gente sempre fala aqui, nada mais, nada menos é o quê? Considerar esse clã. Que todos nós somos frutos de um clã, e o principal clã que mais nos marca, né, que a gente chama de sistema familiar, é a nossa família de origem, que tem a família de origem dela, que tem a família de origem dela. Então, nossos bisavós, avós, pais, e nós somos frutos disso. E a nossa consciência individual é quando a gente vai começando a se individualizar, né? Vai começando a se separar de uma certa maneira, construindo o nosso próprio caminho para além desse clã, para além dessa família, mas ao mesmo tempo pertencendo, que a gente vai falar agora, né, dessas ordens do amor ou princípios básicos da vida. E se é um princípio básico da vida, a gente não poderia deixar de falar isso quando se trata de casamento. Porque se você já está ferindo esses 3 princípios básicos antes de ir para um casamento ou antes de ter um relacionamento amoroso, saiba que isso pode causar grandes prejuízos e danos para a sua vida e para a vida do outro que você vai estar se relacionando. Então, vou começar explicando aqui sobre a primeira ordem do amor, que é a hierarquia ou precedência. Gente, como Douglas falou quando a gente estava discutindo aqui o assunto, ele falou assim, muita gente tem resistência a essa questão da hierarquia, porque lembra muito o militarismo, lembra aquela parada engessada, aquela parada dura, né? Algo assim, eu mando, você obedece. Uma ideia ditatorial. Ditatorial, era isso que eu estava tentando lembrar, não estava conseguindo. Mas o que a gente está falando aqui é esse respeito, essa honra aos que vieram antes de você. Então, aqui queremos levantar bolas, né? Reflexões. Papel e caneta na mão, anota o que reverberar dentro de você. Como que você enxerga os seus pais? Você enxerga seus pais como pessoas maiores, menores, iguais a você, do mesmo tamanho? O princípio-chave é assim, quem vem antes, ou seja, a precedência, quem vem anterior a você é maior e precisa de honra. E a honra na sistêmica familiar é gratidão e fazer melhor e ir mais longe do que eles foram. Não tem a ver com repetir o que eles querem, não tem a ver com fazer exatamente o que eles sonharam pra você, porque aí você não está se individualizando, mas você está seguindo o script ali certinho. Não estamos falando disso, isso paralisa a vida de muitas pessoas, mas estamos falando dessa ordem
que quando alguém sobe na hierarquia, a gente sempre fala isso, que às vezes no sistema familiar existe um buraco ali e alguém vai preencher esse buraco. Então uma criança vê, né, que tem um pai ausente, ela começa a assumir esse lugar do homem da família. E casa com a mãe com 5, 6, 7 anos de idade. Casa emocionalmente com essa mãe, começa a ser maior do que o tamanho dessa criança, né, dela própria, e se iguala a um adulto que veio antes dela, que rompendo a questão da hierarquia. E isso, gente, é tão sério que a gente tem escutado vários casos que tem chegado pra gente da pessoa, por exemplo, dormir na cama com a mãe, com o pai, para vocês verem o nível. A pessoa, às vezes, né, acontece ali um divórcio, uma traição, alguém sai de casa e aquela criança passa agora a dormir com a mãe. E a gente está falando, às vezes, de criança, adolescente, mesmo de pessoas na faixa dos 50 anos que continuam dormindo na cama com o pai, com a mãe. Então, não, a gente não está falando aqui de questão de doença, então, pô, dormir na mesma cama para estar ali atento, cuidar, não. Não é a questão disso, a gente está falando de uma pessoa que... Saudável. Duas pessoas saudáveis fisicamente, vamos falar assim, e que agora vão dormir na mesma cama para um meio que dar consolo e cuidado um para o outro. Então, aquele que era o menor, ele subiu na hierarquia para dar afeto, proteção para um que é maior do que ele. Então, quando a gente está falando dessa questão de quebrar a hierarquia, é algo muito sério. E até quando o Bert vai falar, por exemplo, da quebra da hierarquia, ele vai falar, olha, ao longo dos meus anos, eu percebi que toda vez que há quebra de hierarquia, há morte. E é uma entrevista, esse jornal dele, e a menina critica, né, a jornalista, nossa, que expressão forte, morte, falou, não é simplesmente a morte de alguém de fato morrer, mas é uma morte muitas vezes emocional. Então, outro relacionamento que morre para que aquele relacionamento possa seguir. Então, a quebra da hierarquia, a morte de uma infância que morre para que aquela pessoa é elevada ao longo... Precisa crescer, né? Exatamente. Então, esse princípio da hierarquia, ele deve ser aplicado não apenas, por exemplo, na relação do pai e da mãe, que são maiores do que o filho, tá? Eles não estão na mesma posição de igual para igual. Então, pensa aí, você que talvez esteja nos ouvindo com 25, 20, 30 anos, seu pai tem o quê? 50, 55, 60. O seu pai tem o dobro da sua vida, o que você vai ver, o que você vai ver, sua mãe já viveu. Então, e talvez você se ache melhor, que sabe mais, que tem que orientar seus pais, porque eles talvez, sei lá, não entendem de Google, não entendem da internet. Então, quando ele vai falar dessa questão da quebra da hierarquia, de como esse princípio ele é valioso para a vida. Por que ele é valioso para a vida? Porque são dos nossos pais, é da nossa mãe, do nosso pai que nós recebemos a vida. Então, quem rejeita o pai e a mãe, ou um dos dois, rejeita a própria vida. Então, a pessoa tende a viver num constante estado de insatisfação, de rejeição da vida, porque ela rejeita quem deu a vida para ela. Gente, isso a gente consegue ver quando essa quebra de hierarquia acontece, a gente consegue ver impactos diretamente no relacionamento. Né? Se você não recebeu essa abundância de vida, você vai estar sempre insatisfeito nesse casamento. O outro pode fazer o que for, ele não vai suprir, porque você não recebeu dos seus pais, né, essa abundância de vida. Você não consegue ver seus pais como maiores do que você precisa de cuidado. Então, muitas vezes você vai ser aquela pessoa que não vai saber pedir ajuda, porque você sempre precisou ser maior do que aqueles que te deram a vida. Muitas vezes você vai ser essa pessoa insatisfeita, muitas vezes você vai sentar na cadeirinha, né, da criança esperando que o seu parceiro ou sua parceira faça por você aquilo que você não recebeu dos seus pais. Exatamente. Né? Então, assim, olha quantas implicações com essa quebra de hierarquia que você pode estar vivendo e levando isso para o seu relacionamento. E, gente, é muito importante que falar de hierarquia ainda para falar de duas coisas que nós recebemos do nosso pai e da nossa mãe. 50 a 50. Se você está vivo, você veio de um homem e de uma mulher. Você recebe 50% de energia masculina e 50% de energia feminina. E todos nós, homem e mulher, precisamos aprender a administrar essa energia. Então a energia do homem é a energia que vai para fora. É energia para produzir, conquistar, avançar. Então a própria ideia ali que é materializada, por exemplo, no órgão genital, que é para fora. Então o orgasmo masculino é para fora, o da mulher o oposto, é tudo para dentro. Então a mulher, a energia feminina é uma energia
mais passiva no sentido, ela recebe o espermatozoide, ela recebe o órgão genital masculino. Então, ela tem a função e a energia do acolher. Exatamente. Então, passiva nesse lugar, do acolhimento, mas é muito ativa, gente. Até porque toda mulher também tem energia masculina que ela recebeu do pai. Então, todo ser humano precisa receber essas duas energias de vida e aprender a balancear isso. Ora mais para fora, ora mais para dentro. Então, o homem, por exemplo, que rejeita o próprio pai, ele vai ter muita dificuldade de ir para a vida, ele vai ter muita dificuldade de respeitar o chefe, de ter bons relacionamentos do trabalho, de conquistar, de produzir dinheiro. Às vezes você está me ouvindo, não, eu não me dou bem com meu pai, eu odeio meu pai, mas eu tenho dinheiro. Mas talvez você nunca vai conseguir alcançar todo o potencial, toda a plenitude interna de bem-estar no seu trabalho, naquilo que você faz enquanto profissional, porque você não tem essa questão paternal bem resolvida dentro de você. E essa questão do pai e da mãe são questões fundamentais para a produção da identidade do indivíduo, tá? Então é muito importante tocar nessa energia de masculina e feminina para falar do quanto isso impacta a nossa vida. E a mãe, por sua vez, a mãe é onde o ser humano é forjado. O ser humano é formado dentro do corpo da mulher. E isso, gente, ou seja, da mãe que a gente recebe a abundância de vida. Quem rejeita a mãe rejeita a felicidade, rejeita a alegria de vida, rejeita a plenitude, rejeita a abundância. Então, se o pai é essa energia para fora, a mãe é essa energia interna, do dentro que é cheio de gozo de vida. Então, enquanto a gente vai falando, se algo for reverberando dentro de você, vai anotando. Será que você não está quebrando alguma hierarquia? E isso é tão forte, essa questão da hierarquia e da precedência, que isso vai se aplicar também aos irmãos. Então o irmão que veio primeiro, ele tem precedência sobre o que vem depois. E talvez você que está ouvindo, como a gente já ouviu vários casos, inclusive quando a gente faz ali genograma, o irmão mais novo, às vezes de 3, de 4, de 5, é o mais novo que manda na família toda. É o mais novo que às vezes é quase 10 anos mais de diferença, que empresta dinheiro, que cuida do irmão mais velho, que ajuda o sobrinho, que faz não sei o quê. Então essas disfunções, inclusive entre irmãos, elas também vão gerar sérios problemas. Sim, e sobre essa questão da energia da mulher, né, de ser para dentro, é essa energia que, como eu falei, acolhe, é essa energia que nutre emocionalmente, que nutre fisicamente. Então, quando isso está desequilibrado, né, geralmente tem a ver sim com essas hierarquias que você precisou muitas vezes ser o mediador do casamento dos seus pais, o mediador do casamento dos seus avós, ou você ficou no meio mediando a relação da sua avó com a filha dela, que é a sua mãe. Então, quando é quebrado isso, a gente começa a ver que todo ser humano que está fora da função dele, desrespeitando essas hierarquias, vai levar isso né, para todas as relações dela de alguma maneira. Então, a dificuldade de respeitar um patrão, né, que é acima de você, dificuldade em manter um negócio, dificuldade no seu relacionamento, quando o outro quer uma coisa, você não consegue se submeter, né, você não consegue ceder, porque você precisa ser maior do que você é. Então, faltaram aí muitas coisas, né? E às vezes você vai tentar suprir isso de alguma maneira. O segundo princípio básico da vida é o pertencimento. Gente, todo ser humano tem uma necessidade de pertencer, necessidade de fazer parte, né, desse clã. E muitas vezes, quando essa lei do pertencimento está sendo quebrada, porque de repente você não conhece a sua família de origem, de repente você se excluiu, se afastou dessa família de origem porque você se sentiu o bode expiatório, que é a pessoa, né, que é mal vista, que é a pessoa problema da casa, é a pessoa que não se encaixa, não segue o script ali da família. E aí o seu movimento foi de se excluir desse lugar. Mas, gente, todas as vezes que a gente faz movimentos que vão contra a lei do pertencimento, a gente também vive uma vida carregando um buraco. Um buraco que vai tentando suprir de diversas maneiras, mas é impossível de suprir.
Porque esse pertencimento que fala do seu clã, que vai para além dos seus pais, como a gente falou, avós, bisavós, é se aceitar essa vida que eles deram, aceitar que você é fruto, receber com gratidão o que eles puderam dar e você fazer diferente aquilo que você acha que deveria ter sido feito diferente, você ter essa liberdade de fazer é o grande chave do negócio. Mas quando você se exclui, isso com certeza vai deixar marcas que você vai levar para o seu relacionamento. E, gente, ainda nessa questão do pertencimento, aceitação é algo que todo ser humano precisa. Todos nós precisamos de nos sentir aceitos, amados, do jeito que cada um de nós é. Então, quando a pessoa ela rejeita a família, como a gente falou, até falou da questão da hierarquia, rejeita pai, mãe, irmão, e ela vai tentar muitas vezes se conectar com uma outra família onde ela quer tomar a família do outro, gente, ela está no mar de insegurança, porque ela corta na raiz, ela está se cortando. Pai, mãe, avó, tio, fala da nossa raiz, daquilo, da onde nós viemos. Então, assim, é o que bota a gente pé no chão e nos dá solidez para a vida. Então, quem rejeita pertencer, tá se negando. Então, quem rejeita pai e mãe se nega. Igual uma árvore. Igual uma planta frágil, né? Se você corta a raiz, você para de receber a nutrição física, a nutrição emocional, não no caso da planta, mas falando aqui da gente. Então você vai deixando de ser nutrido por aqueles que aquela seiva de vida, te deram a vida. E aí você muitas vezes vai buscar no relacionamento alguém que tem uma família muito forte, que vai te aceitar e que você vai se sentir pertencendo. Mas como que você pertence a um lugar se você quebrou a lei básica da vida, que é o pertencer ao seu clã? Você não veio daquele clã à toa, porque a vida quis assim, né? Você é fruto daquilo. E se você não aceita e recebe aquela força daquele sistema, aquela força daquelas gerações que vieram antes de você, com honra, com dignidade, com gratidão, você dificilmente vai conseguir ir para a vida com autorização. E, gente, essa questão do pertencer é tão forte que a gente pega casos, por exemplo, da pessoa, ela vem de uma família mais desconectada, onde cada um vive a sua vida, no seu mundo. Ela mergulha de tal maneira na família do cônjuge que, de repente, ela quer mais a família do cônjuge do que o próprio cônjuge. Então, a Maria e o Paulo estão juntos. A Maria quer tanto a família do Paulo que ela não quer nem mais saber do Paulo. Ela quer a família, quer o pai, quer a mãe, quer os irmãos. E ela está tão mergulhada que ela fica ali entranhada na família do Paulo. E isso acontece porque a Maria negou a própria família. Maria é um exemplo, tá, gente? Então, quando você nega essa tua raiz, você mergulha no outro lugar. Isso até é uma outra coisa que é bem comum, que a gente percebe, pessoas que vêm de famílias mais... cada um vive o seu mundo, desconectado, famílias que muitas vezes... Desagregadas. Desagregadas, exatamente. Famílias desagregadas, onde as pessoas não comemoram muitas vezes nem aniversário, nem Natal, Ano Novo, não celebram nenhum tipo de feriado, festa. A pessoa mergulha num outro mundo com muita sede ao pote, onde a família é altamente... Como é que você fala? Não é agregada, não. Aglutinada. Todo mundo conectado ali, junto, e ela ama aquilo ali, porque é o que ela justamente sentiu falta e ela vai tentar compensar numa relação que ela entra. Só que isso, gente, além de trazer muitos problemas no relacionamento, porque a minha sogra vai ser sempre a minha sogra, ela não pode se tornar minha mãe. Nem emocionalmente, nem financeiramente, nem em aspecto nenhum. Ela é minha sogra e ela precisa ser mantida nesse lugar, tanto ela quanto o meu sogro. Então, quando isso vai sendo, esses princípios vão sendo quebrados, violados, e aquilo que a gente sempre vem falando aqui, tem questões e atitudes que tem cara de virtude, mas aquilo são quebras. Então, todo excesso é uma falta, né? Então, a pessoa que é muito conectada aos sogros, ao cunhado, aquilo é uma falta de irmão, é uma falta de pai e mãe. E isso vai trazer problema para o relacionamento. Sim. E o terceiro princípio básico da vida é o equilíbrio entre dar e receber. Gente, a reciprocidade, que tanto se fala aí, né? Ah, preciso estar numa relação recíproca. Recíproca? Sim. Onde, né, eu dou e recebo.
Gente, mas isso é para além, muito para além do que é hoje, das suas amizades, para além do seu relacionamento. É o princípio do equilíbrio entre dar e receber lá, que começou lá no seu clã. Como que o seu clã vê, né, a sua família de origem vê o dar e o receber? Será que as mulheres da sua família são aquelas que dão e não tem ninguém para dar para elas? Será que desculpa. Será que elas permitem ser ajudadas? Será que os homens dessa família, né, são aqueles que só estão ali para receber e eles não estão ali também para dar? Como que era um casamento dos seus pais, dos seus bisavós? Havia esse eu dou daqui, você me dá de lá, e essa troca, que não é uma troca de barganha, mas é uma troca do princípio básico da vida. Do dar e receber. Eu dou e recebo, dou e recebo. Lembrando muito do outro vídeo que a gente falou dessa pulsação da vida. O coração, ele faz esse movimento de contração e relaxamento, contração e relaxamento. O pulmão, a mesma coisa. Esse é o pulsação, a gente falou do ato sexual também como esse movimento de vida. E o dar e receber é exatamente isso. Eu dou e eu recebo. Eu pertenço e eu individualizo. Eu pertenço e eu individualizo, que é a segunda lei. Né? Então, a hierarquia. Eu sou grande para outra geração que vem atrás de mim, mas eu sou pequeno para a geração que veio antes de mim. Então, todo esse movimento da vida precisa estar em sintonia. Porque imagina, o coração começa a parar de fazer esse movimento e fica só relaxado. Morreu. Se ficou só contraído, morreu. É a mesma coisa. Então, quando se estar dando muito e recebendo pouco, ou recebendo muito e dando pouco, quer dizer que está num relacionamento super disfuncional. E se está disfuncional, precisa ser olhado, precisa ser curado, precisa entrar em um processo, muitas vezes um processo terapêutico, para entender de onde vem essa dor, por que isso está tão forte, tão latente, o que isso tem a ver com a sua família, o que isso tem a ver com a dor do seu sistema. Todo sistema tem dor e todo sistema tem força. Então essa lei, né, traz muito essa questão. E isso, gente, é uma coisa que a gente vai vendo que todos esses três princípios, eles são muito comuns. E, por exemplo, quando você pega a ideia ali de um pai e uma mãe que dão muito, dão tanto, dão muito para os filhos, porque muitas vezes eles não receberam nada, eles vão produzir um desequilíbrio na próxima geração. Assim como às vezes eles receberam menos presença paterna, uma ausência da figura masculina, uma ausência da figura feminina. Infelizmente, a ausência da figura masculina é muito comum, muito mais do que deveria ser. Então, às vezes, Não deveria ser nenhuma ausência. Não deveria ser nenhuma. Mas, digo assim, às vezes aquele pai que só trabalha, ou mesmo que largou a família, abandonou e foi embora. Então, ele vai produzir muitas vezes na outra geração, uma geração que, como aquele filho não teve pai, agora ele vai agarrar o filho ali com toda a força e energia e não deixa o garoto ir para a vida e dar muito amor, dar tudo que ele quer, dar tudo que ele pede mais um pouco. Então é uma hiperconexão para compensar uma desconexão na geração anterior. Então, de novo, isso tem cara de bonito. Nossa, olha que pai, olha que mãe. Super presente. Super presente. Mas, gente, isso vai gerar problema. Então, isso precisa ser dosado, isso precisa ter. Por isso que o nome desse princípio, dessa ordem do amor é equilíbrio entre o dar e o receber. Você dá na medida que a criança está merecendo, que o adulto, que o adolescente. Então, muitas vezes a gente vê cenas dos pais dando para o filho com comportamento tenebroso, muito mais do que aquela criança mereceria, ou mesmo num relacionamento. Onde muitas vezes o cônjuge, ele trabalha, chega em casa, o cônjuge cuida da casa, cuida dos filhos, seja homem, seja mulher, ou seja, ele é o provedor financeiro, ele é o gestor da casa, ele programa as viagens, e o outro é o eterno bebê que fica só ali recebendo, sendo nutrido. E muitas vezes, gente, infelizmente, mas isso não é incomum, é justamente esse que é o que fica eternamente sendo nutrido. O débito vai ficando tão grande que é justamente esse que acaba atraindo para N questões que aqui vai abrir uma outra discussão que agora não é o momento, mas só para dizer como isso precisa sempre ser dosado. Sempre ser dosado. Então, até falando, por exemplo, para casais aqui, que é a nossa proposta,
Se você está entrando num casamento onde um está trabalhando, qual é a tua função? O que você faz? Qual é o teu papel? Qual é o 50-50, 50-50 para cada um? Tá, um trabalha, você faz o quê? Faz as compras, lava a louça, lava a roupa, qual é o teu papel? Pinta a casa? Mesmo que não seja um retorno financeiro. Às vezes você pode, fazendo coisas, poupar o financeiro da sua casa. Às vezes um é o que trabalha e traz o financeiro, mas você fica responsável por administrar e economizar. Então, programar as viagens. Então, qual é o seu papel no meio disso tudo? Né? Qual é o seu dar e qual é o seu receber? Será que isso está disfuncional também no seu namoro, no seu noivado? Né? Se você está namorando aí há um tempo, já dá para ver muito bem como que tá isso. Você é aquele que faz tudo, que você que programa as comemorações de mêsversário, de namoro, você que dá os presentes, você que leva para passear, você que faz as surpresas, você que chama para conversar, você que investe no relacionamento e o outro tá ali deitado eternamente em berço esplêndido, entendeu? Porque essa foi a forma que às vezes ele foi criado. Ele recebeu tanto dos pais que estavam compensando uma falta que esses pais tiveram, que ele aprendeu, é o lugar conhecido dele. Infantil, sentar lá e ficar só recebendo. Não tem pernas para dar, não tem pernas para se dar. Então são reflexões que você precisa fazer para que você leve isso para o seu casamento de forma saudável. E existe uma situação que nós já comentamos em outros vídeos e sempre vale a pena relembrar, que é quando nós recebemos algo da nossa família, dos nossos pais, nós temos duas tendências naturais, ou uma ou outra. A primeira tendência é repetir, ou seja, eu faço igual. Tá? Meu pai batia na minha mãe, eu bato na minha mulher. Então essa é uma tendência que é muito comum. Então meus pais eram endividados, eu sou endividado também. Você vai repetindo esses padrões. Uma outra opção, outro caminho, uma outra tendência é quem não repete, porque às vezes toma aquela repulsa, eu nunca vou fazer isso, vai para um outro extremo, que é reparar. A pessoa vai tentar reparar, ela vai tentar compensar o que ela viu de errado. E isso também é um problema, porque nos dois extremos você tem a mesma situação, a mesma experiência ruim, negativa, como ponto de referência. E que muitas vezes vai te levar para medidas que para você é super natural e que não são, na verdade. Então vão te dar distorções do mundo, da vida. Por exemplo, esse exemplo que ele deu, né, da agressão física. Se você viu seu pai batendo na sua mãe, e aí a reparação como poderia ser disfuncional? Você não colocar limites nenhum. Ou você entra no relacionamento um dia, o outro te bate. Porque como sua mãe apanhava e teu pai batia, agora você entra num onde você apanha. Então, são formas de reparar, mas continua disfuncional. Imagina um relacionamento que por você ter visto tanta invasão, tanta agressividade, você é uma pessoa passiva. Não coloca limite em nada, não consegue falar não, né? Fica naquela situação. Nenhum relacionamento saudável se dá assim. Você precisa individualizar e pertencer. Individualizar e pertencer. E essa individualização vai muito dos limites que são estabelecidos nas suas relações, os limites estabelecidos com a sua família e por aí vai. E até uma coisa que o Bert fala que eu acho muito legal é que na medida que ele ia trabalhando com isso, ele via que muitas vezes o lado do casal que mais prejudicava a relação era justamente aquele que viu um problema e se manteve na relação e não falou, e não trouxe luz sobre aquilo, e não conversou abertamente. Então é o caso da pessoa que é traída reiteradamente e se mantém na relação sem nenhuma manifestação mais concreta, mais intensa, de indignação, de discordância. Por quê? Porque muitas vezes aquela pessoa também viu os pais um traindo o outro, então aquilo já é normal e vai buscar numa relação onde ela perpetue, como a gente falou, repita. Então essa incapacidade, como a Leila trouxe muito bem, de pôr limites e de, calma aí, eu trabalho, eu sustento a casa, tá? O que você faz? Qual é o teu papel? Vamos equilibrar esse jogo? Porque tá desequilibrado, gente, toda vez que a balança tá desequilibrada, volta a falar, assim como quebrar a hierarquia, quebrar a lei do pertencimento, quebrar a lei desse equilíbrio, também vai gerar problemas, tanto no matrimônio, no sentido de vão ser obstáculos para esse relacionamento saudável para ambos, quanto para as gerações seguintes.
o que nós estamos construindo aqui enquanto indivíduos e casal está formando, moldando as próximas gerações. Então, para fechar, você pode estar se perguntando, tá, o que eu faço com isso tudo? Né? E se eu estiver quebrando as hierarquias, se eu estou quebrando, o que eu faço? Gente, a primeira coisa é reconhecer. A segunda coisa é buscar a raiz da questão. A sistêmica familiar, ela se propõe a ser uma terapia que busca a raiz do sintoma. Então, se você está quebrando alguma dessas hierarquias, que já é mais profundo do que o sintoma seria o problema que está acarretando essa quebra de hierarquia. Mas, se você vê isso, por que isso está acontecendo comigo? Por que eu estou quebrando essa hierarquia? Será que alguém antes de mim já quebrou a hierarquia e já ficou um buraco que eu entrei quando eu era criança? Né? Então, assim, busque saber da sua história. Tanto é que o primeiro vídeo desse canal foi sobre isso. Conheça a sua história. Conheça as suas dores. Conheça as suas forças para que você possa se movimentar. Então, perceba isso na sua dinâmica, né, de funcionamento, comportamento. Você é uma pessoa que se acha mais inteligente do que seus pais, você que está arcando financeiramente com a dívida deles, o que você ganha, o que você perde nessa função. Você é aquele que dá conselhos, seus pais ligam, ai, o que eu faço, minha filha, meu filho? Se você está nessa posição, é porque você está superior. Quem dá conselho é aquele que sabe mais. E seus pais, quando eles te colocam nessa posição de perguntar pra você o que ele faz, devolve isso pra ele. Fala pra ele, olha, você é maior do que eu, você tá na vida antes de mim. Esse lugar é seu, você dá conta. Então, se você vê que essa é uma posição sua, provavelmente uma dessas hierarquias você está quebrando. Então, criticar a sua família demasiadamente, não aceitar, não ter gratidão sobre o que eles puderam dar, se afastar dessa família, não aceitar ajuda, ou ajuda todo mundo, a sua função é ajudar todo mundo. Se você se vê em um desses pontos, eu quero te perguntar isso pra gente fechar. O que você ganha e o que você perde estando nessa posição? E qual ou quais dos 3 ordens do amor você está quebrando em cada uma dessas funções que você se viu? E por último, ainda uma questão que também é bem comum: trabalho onde você trabalha muito e ganha pouco. O retorno financeiro é ínfimo em vista da sua entrega, do seu esforço. Só para dizer o que isso pode estar revelando sobre você e sobre a quebra desses princípios que a gente falou. Sim, acho que é isso. Acho não, tenho certeza que é isso. Se você gostou, se viu em alguma situação dessa, não sabe o que fazer, gente, está totalmente disponível aqui no Instagram, você pode mandar direct. Se for no YouTube, quiser botar no comentário, é mais delicado porque acaba se expondo, mas estamos no Instagram, tanto o nosso pessoal como no Sala de Casa, que a gente posta todo esse conteúdo lá, nosso dia a dia também nos stories. Se inscreva aqui no canal, aperta o sininho da notificação para toda vez que a gente colocar conteúdo novo você receber. E dê sugestões de temas, nós amamos essa interação com vocês. E curte aqui esse vídeo para que mais pessoas aí possam ter acesso a esse conteúdo. É isso, um beijo. Tchau. Tchau.